Bom dia, sexta-feira e hoje eu vou te lançar um desafio. Organizar um webinário. Um webinário ou um workshop nessa transmissão de hoje. Eu vou te dizer como, por quê e quem faz isso e se dá bem, né? Então, a gente tá falando nas últimas semanas sobre como se reconstruir rápido, sair da crise rápido, vender rápido. E para isso, então, eu preciso te mostrar esses conceitos, né, de postura, de buscar o seu lugar de fala. Então, lembra, a gente lidera quando a gente busca nosso lugar de fala. Bom dia, sexta-feira, 7 de junho, transmitindo pelo LinkedIn, pelo Instagram. Lembrando que hoje tem RS, Levanta RS, com representantes da indústria da construção civil e também da indústria do plástico, né? E a gente vai falar sobre esse tema junto com empresários, junto com você, lá na sociedade civil aí organizada, que a gente tem que se organizar para levantar nosso RS 5 horas, aliás, 3 horas da tarde, 3h30 para ser mais exata. 3h30, acompanhe meus stories pelo link de transmissão, pelos links de transmissões e participa. Mas vamos ao assunto de hoje, né? Desafio, então você pegar esse final de semana e organizar um webinário ou um workshop, né? Seja presencial ou online. Então, online webinário seria webinário, presencial seria workshop. Pode ser também uma oficina, uma palestra, para você buscar ter esse lugar de fala, começar a influenciar o mercado, a liderar o mercado e então fazer vendas. E eu vou te mostrar hoje o porquê de tudo isso, porque isso é importante. Essa é a primeira tarefa da semana que vai iniciar, né? Vou dar o passo a passo, a gente vai explicar como montar uma landing page de vendas, como todo o processo, conteúdo, post, enfim, todo o processo rápido de como se constrói esses eventos que buscam o lugar de fala e nos dá, sim, muita credibilidade e autoridade no mercado. É a primeira parte da semana que vem. Que a gente está trabalhando no SOS, nas menções SOS-RS. Depois disso, a gente tem que, mais para o final da semana, vamos começar a entender como preparar conteúdos para iniciar essa preparação necessária aos eventos planejados e assim fazer vendas e assim também buscar uma valorização dos nossos negócios. Lembrando que quando a gente está no momento de situação de crise, de calamidade, em que nós temos que fazer venda, nos recuperarmos rápido, essas velocidades sobre estratégias e ações são muito mais urgentes. Então é preciso um comprometimento muito maior. Por isso que eu te desafio hoje já que é sexta-feira, né, iniciar aí a semana, pega a primeira parte do sábado, aí, as primeiras horinhas do sábado, para você organizar uma estrutura de webinário ou palestra. Sim, porque você é autoridade no seu segmento, você representa o seu segmento, você faz todos os dias algo que te torna grande no seu segmento, que te torna expert no seu segmento, né, e isso tem que ser transformado em poder de educação, poder de informação, poder de transmissão de conteúdo. Se assim você o faz, você não só educa o mercado, mas você também constrói aos pouquinhos a pirâmide de autoridade. Cada passo é um pool de oportunidades que você cria e cada passo é um pouquinho mais associado a outras estratégias que nós trazemos aqui, como por exemplo a comunicação genuína, transparente em momentos de crise, como por exemplo as conexões networks. Então eu iniciei a semana pedindo 2 conexões de networks e vou encerrar a semana pedindo que você construa, organize um workshop ou um webinário. Pode ser com essas conexões, inclusive, né, que você construiu, para gerar oportunidades, lugar de fala. Isso sim traz venda. Eu quero que você teste e eu quero que você se desafie, depois me conte, me dê o feedback, enfim, porque são questões de estratégia de marketing, relacionamento com o mercado, via digital, via relações públicas, enfim, né? Vamos ao porquê, como e quem, ou como, quem, porquê, enfim, não importa a ordem, para a gente ser práticos, nós sermos práticos. Segunda-feira, amanhã eu não vou fazer transmissão, mas na segunda-feira eu já vou te começar a te dar dicas técnicas, né? Que é ferramenta, é óbvio aqui, né? É a conexão única na prática com ferramentas, instruções e exemplos dos gigantes, o óbvio que eles fazem, né? Então eu vou te dar passo a passo aqui, me acompanha a partir de segunda-feira sobre como estruturar esses planejamentos, esses conteúdos, as landing page captura, enfim, né? Os gatilhos mentais, como usar exemplos, enfim.
Então, segunda-feira a gente começa esse trabalho da semana, tá? Mas por que e como planejar um workshop ou um webinar, Aline? O que isso tem a ver com vendas? O que isso tem a ver com marketing? O que isso tem a ver com reconstrução? Muito rapidamente, se querer me aprofundar ao extremo, eu te digo para o ponto 1, tá? Engajamento direto com o público. Né? A marca que vende, ela tem que engajar. A marca que quer sair de uma recuperação de crise, ela é obrigada a engajar com o público. Então, esses webinários, esses workshops, eles permitem essa interação direta ao público, facilitando o quê? Facilitando a construção do relacionamento. Marketing 6.0 fala sobre relacionamento e compreensão às necessidades e preocupações dos seus clientes, dores, toda aquela coisa que a gente fala quando a gente pensa em estudo de personas, né, do qual nós também já trouxemos esse tema aqui algumas vezes. Então, esse engajamento direto, ela é a inteligência de grandes players, de grandes marcas, é o óbvio das gigantes, né? Claro que existem outras formas de você buscar esse engajamento, mas os webinários, os workshops, eles buscam engajamento, além de uma educação e informação. Sabemos, de acordo com as pesquisas de marketing, quanto mais eu educo o meu mercado, mais eu aciono gatilhos mentais nele, mais vendas eu tenho. Então, essas plataformas, workshops, webinários, online ou até presenciais, enfim, elas são ideais para educar o seu público sobre os novos produtos que você tem, os novos serviços, as novas demandas, as novas tendências, as novas tecnologias. Percebe que você aí tem conhecimento do seu segmento, que você tem que representar ele e passar adiante. E também ajuda muito a fornecer essas informações detalhadas de como lidar com as situações específicas de crises e catástrofes. Então, você tem que aproveitar essa oportunidade e ajudar a sua comunidade. Lembra que a gente está falando de comunicação nesse momento de crise, sobre eu receber e eu também ajudar, eu ser transparente em ganho aqui, dou ali. Então, essa relação com o mercado de solidariedade, o marketing solidário ou a gestão solidária, ela faz todo sentido e educar o mercado faz parte desse contexto também, né? O brand, o que é o brand? A gestão da marca, o posicionamento. Então, ponto 3, ponto 1, engajamento, ponto 2, educação, ponto 3, o brand, né? Branding e autoridade, a gente poderia dizer brand awareness, né? Conduzir os workshops e webinários posiciona a sua empresa com autoridade no setor, aumentando o quê? Aumentando a confiança. Bom dia, pessoal que está no LinkedIn, bom dia, pessoal que está no Instagram. Aumentando, depois a gente passa para as outras plataformas, YouTube também, e a gente coloca os links ali, né, distribuindo os outros canais que a gente já tinha, né, Facebook, enfim, Twitter. O que acontece? Você aumenta a confiança e a percepção do seu cliente em relação à sua expertise, em relação à sua autoridade. Não à toa, pessoas que palestram, pessoas que fazem imprensa, pessoas que publicam livros, elas têm maior reputação e autoridade por esse lugar de fala em que elas se colocam a contribuir para com a sociedade. E se você trabalha isso através de workshops e webinários, você tem sucesso em relação a isso também. Isso faz parte do game. E se você organiza essas estratégias com muita força, você rapidamente, sem dúvida nenhuma, alavanca vendas, não tem como não, é impossível não. A linha do perdido diante de tanta informação, então nos chama, tá? Nos chama que a gente tem mentorias gratuitas, mentorias em grupo que são mais passo a passo, mais trabalhadas, mentorias individuais, que a gente tem projetos de gestão que a gente pega junto, dependendo do seu caso, do seu programa, a gente faz uma avaliação, avalia suas necessidades e te coloca para dentro, tá? Mas a solução tem. Então, o que a gente faz depois, né? Depois a gente tem aqueles feedbacks em tempo real através desses webinários, desses workshops. Lembrando que o workshop, por vezes, tem custo, coffee, lugar, né? Eu vou querer lotar, então vou ter que, de repente, fazer um tráfego, né? O webinário, ele não necessariamente tem tanto custo, se tem é mínimo em relação a plataformas, em relação a um tráfego que eu vou fazer, um anúncio pago ou não, né? Eu posso também distribuir na minha rede orgânica, na minha rede de parceiros, se eu já fiz esse bom tema de casa, de me associar a parcerias, a conexões, eu já economizo ali no sentido de anúncio, né? Então,
Então, o webinar ele costuma ser mais em conta financeiramente do que o workshop. Você só tem que ter uma organização de conteúdo, logística, enfim, rodar a roda do oratório, né? Ou seja, preparar o conteúdo. Acho que eu já fiz uma transmissão sobre roda do oratório. Preparar o conteúdo, né? Estudar o seu cliente, analisar sua postura, treinar. Então, você tem esse feedback em tempo real, esse é o quarto ponto positivo e extremamente importante nessa construção de estratégia, você se desafiar a montar aí nesse final de semana um trabalho como esse, né? Porque você interage ao vivo com o seu cliente, permite esses feedbacks imediatos e a participação deles, o que é valioso para ajustar as melhorias contínuas aí do seu lugar e do seu poder de fala. Aline, mas eu sou de bastidor. Te associa a pessoas que gostam de falar, que tem o mesmo público que o seu, que poderia comprar a sua causa, né? Ou então, monta um e-book, começa montando um e-book, algo que você não precisa aparecer tanto, mas começa a trabalhar essa questão do professor, né? Onde você se torna professor no seu segmento, logo ali você já é autoridade. E lembra que nessas oportunidades de webinários e workshops que você faz networking em parcerias, né? Ainda que você não tenha uma rede grande de público, você vai se esforçar para divulgar esse trabalho através dessas associações que a gente vem falando ao longo das semanas. Então isso vai forçar você a criar uma teia, uma rede de relacionamentos, networking, parceria e assim facilitar com que outros profissionais, empresas em potencial te enxerguem e gerem oportunidades de negócio para você. Se você não pode ser seu cliente, se você pode ser cliente, enfim, vocês vão trocando esse contexto de figurinha e é tudo ótimo. Então, rapidamente, para a gente avançar, né, já expliquei aqui a importância, porque vamos pro como, muito rapidamente, antes de eu passar para quem, a gente encerrar a transmissão dessa sexta-feira, prosperando aí na organização e nosso planejamento de marketing, gestão, liderança e vendas, tá? Como que eu planejo, Aline, um workshop, um webinário? Como que eu faço esse planejamento? Primeiro, obviamente, definindo objetivos claros, né? Sobre o assunto, o tema, as metas específicas do evento. Se você quer aumentar reconhecimento, se você quer fazer algum pitch de vendas ali de algum produto específico, se você quer treinar os usuários, se você quer fornecer suporte em tempo de crise, não importa. O que eu estou te provocando aqui é treinar esse lugar de fala para as pessoas te enxergarem com autoridade e assim você criar conexões e assim você perceber a oportunidade de alavancagem. Isso acontece muito rapidamente quando eu estruturo um webinar, tá? Aline, de quanto tempo, né? Tem gente que organiza um mês antes, tem gente que organiza 15 dias antes, tem gente que organiza de uma semana para outra, né? Então, se é algo que está muito latente, muito urgente, um tema muito polêmico, né, que está em alta, de uma semana para outra, com suas redes de conectados, vamos pegar junto, vamos fazer, vamos acontecer, né, traz especialista, faz uma mesa redonda, faz um debate, os próprios especialistas vão chamar seus públicos, quando vê você estoura no evento, né. Agora, se for algo mais técnico, algo mais elaborado, algo mais caro, algo que demanda não só uma palestra, mas um workshop, uma oficina, aí você divulga melhor, você precisa de um tempo maior de preparação, dependendo dos integrantes, né, dos mediadores, você vai já organizar material, apresentação, enfim, apostila. Então, dependendo do contexto, você vai precisar de mais tempo para a produção e ganhar mais tempo também de divulgação. Mas questões emergenciais são muito válidas você trabalhar, né? E lembra só que feito é melhor do que perfeito, porém um mínimo de cuidado importante de qualidade você tem que ter. Então você tem que ter um bom senso aí, tá? E que também, quando você deixa muito para depois e vai postergando, a tendência é a procrastinação acontecer. E eu tô te propondo a colocar isso aqui dentro de uma estratégia de relacionamento e autoridade, marketing de autoridade, como a gente diz, para que você, assim, consiga fazer vendas e alavancar rápido. Então, é um tema de casa importante para as empresas vencedoras. Já vou te citar essas empresas vencedoras que permanecem no mercado fazendo estratégias de marketing de autoridade como esta, tá? Então, depois, como é que você planeja? Primeiro, objetivos, depois definindo o seu público-alvo, né? Então, você tem que determinar quem é a sua persona que vai receber, que para ela importa aquele conteúdo que você está organizando. Isso é muito importante porque tem a ver eu estruturar o suporte necessário a essas técnicas e logísticas relacionadas ao evento, né? Eu preciso buscar essa rede também de parceiros para organizar essa logística, organizar o meu conteúdo, organizar as técnicas, organizar
o tipo de fala, a fala tem que estar congruente com o público que eu vou. Então, eu tenho que entender a dor dele, o quão importante é esse meu lugar de fala para ele. Então, eu preciso desenvolver esse conteúdo, escolher, identificando primeiro o meu público-alvo. Depois, escolher a plataforma adequada, tá? Anota esse passo a passo. Organiza esse workshop e esse webinário conforme o desafio que eu tô te lançando, nessa ordem, tá? Então, primeiro, objetivo. Segundo, identificação do público-alvo. Terceiro, escolher a plataforma adequada. Pode ser Meet, pode ser Zoom, pode ser um local físico. Certifique-se de que esse conteúdo seja informativo e valioso para os seus participantes e que, dependendo do nível de interação que você quer com ele, dependendo do seu nível de técnico, né, do que você está acostumado a trabalhar, você vai escolher uma ou outra plataforma, um mecanismo de trabalho em loco, né, ali no momento da palestra e do workshop. E aí você vai finalmente pro ponto 4, vai nessa ordem, gente, nessa ordem, bom dia, nessa ordem, tá? O ponto 4 é justamente você, então, desenvolver esse conteúdo relevante de divulgação, tá? Então você vai criar conteúdos relevantes relacionados aos tópicos que você vai trabalhar nesses workshops, nesses webinários, tanto previamente, né, na parte da divulgação, quanto o próprio conteúdo em si que vai compor a apresentação, a apostila e o pós-evento também, né, as trilhas de relacionamento. Então, no último evento que eu fui semana passada da SMK, foi presencial, o pessoal se organizou, então prepararam vídeos, prepararam material falando da expectativa, como ia ser, né? Depois fizeram uma belíssima apresentação. Depois eles pensaram no pós, criaram um grupo de trabalho com os integrantes, mandaram as apostilas, né? Criaram um formulário de captura para ver quem é que tem mais interesse em continuar conversando sobre o assunto e aprofundando no tema para uma ajuda mais próxima e imediata. Então, assim, a gente vai criando os relacionamentos, vai organizando os conteúdos de trilha de relacionamento, de toda a jornada do seu cliente que envolve o webinário e a palestra no antes, durante e depois. E, dependendo do seu objetivo, você já pode até fazer vendas dentro do pós, né? Durante o evento e pós-evento. Então, é super importante eu ter esse momento de desenvolvimento de conteúdo relevante para divulgar, para manter e reter o cliente na ativação aí da experiência do meu evento e também depois para encantar ele na sequência do meu relacionamento, né? E aí eu vou pro quinto passo, que é o quê? A promoção deste evento. A promoção deste evento. Através de e-mails, através de redes sociais, através de outras formas de marketing, como por exemplo, anúncio pago, né? Outras formas, outros eventos que eu vou me associar e vou divulgar para garantir uma boa participação, lives introdutórias que eu vou fazer, pessoas que eu vou convidar para participar no evento e fazer lives comigo, testemunhando sobre a importância daquela pauta, por exemplo, né? Então, aqui está o meu poder estratégico e o meu poder de rede de networking para que eu possa garantir vendas e resultados. Sempre é sobre vendas e resultados, sempre é sobre intenção e presença e comando de presença, tá? Sempre é sobre intenção. Então, qual é a diferença entre uma estratégia de marketing que dá resultado e uma que não dá? A força de intenção. A força de intenção relacionada aos seus objetivos, tá? É óbvio que aí eu vou colocar força de intenção através de tempo, dedicação em tempo, ou através de recurso financeiro, mandando as máquinas, né, operarem, minha equipe operar, enfim, mas eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter força de intenção, seja na união das duas coisas, que é mais importante ainda. E aí eu vou para a parte do que sexto ponto, né, nessa ordem, planeja, desafio esse final de semana, planejar o seu webinário, o seu workshop, nesta ordem, tá? Fazer uma preparação técnica, o sexto ponto, já tô indo passo a passo, legal, já organizei tudo, agora eu vou fazer uma preparação técnica, preciso de ajuda em cada passo, me chama, de novo, nos chama, tá? Preparação técnica, gente. Verifiquem todos os aspectos técnicos com antecedência, né? Incluindo a qualidade do áudio, incluindo a qualidade do vídeo, incluindo a conectividade da internet, faça testes, né? Com colegas, enfim, qualquer ferramenta de apresentação necessária, enfim, tá? Então, faça essa preparação técnica necessária, especialmente se você ainda não está acostumado a trabalhar com webinários, workshops, enfim. E depois, faça essa questão da interação e do engajamento com o seu público
antes mesmo do evento. Ponto 7, tá? Então, planeje atividades interativas de como, por exemplo, perguntas e respostas, enquete de como o público está ansioso para participar antes e também ao vivo, né? Ao vivo também é legal ter esse planejamento de interação. E discussões dos grupos na hora das dinâmicas ali. Essa questão da interação e engajamento responde a uma necessidade do marketing 4.0 para cá, tá? Que é a experiência do cliente. O cliente, ele está, de acordo com os relatórios, dando preferência para pessoas e marcas que chamam a atenção dele na fase da retenção através da troca de experiências. Lembra que antes das redes sociais ganhava market share quem aparecia mais, então quem tinha mais poder aquisitivo para fazer propaganda. Hoje em dia não, hoje em dia a necessidade maior não é eu ter condições financeiras de fazer um marketing, uma publicidade em jornal, revista, TV, rádio, o que for, né, outdoor. Também, óbvio, né? Uma coisa não exclui a outra. Mas essa capacidade de interação com o público, ela não necessariamente requer recursos financeiros e ela funciona muito a partir dessa nova consciência, nova necessidade, novas demandas, novas tendências do poder de consumo do nosso consumidor, né, no cross-media, né, onde o consumidor está vendo um anúncio e ao mesmo tempo ele está pesquisando na internet sobre aquele produto, né, então tudo isso, onde ele passa na frente de uma vitrine tem um QR Code para ele escanear, então essa interação atrai muito o cliente, o nosso cliente dos dias de hoje, tá? O que acontece depois, tá? O 8º passo, você vai acompanhar o pós-evento. É simples, né? Você vai acompanhar o pós-evento, como o exemplo que eu dei da CMK. Esse seria o último passo, tá? Enviar agradecimentos, né? Fazer materiais adicionais, formulários de solicitação de enquete, né? De análise de pesquisa de clima sobre as demandas que possam surgir a partir daquele momento de relacionamento com o seu cliente, a solicitação de feedbacks e avaliações, né, melhorias, críticas, solicitações de críticas, sugestões de melhorias, né, para eventos futuros, para próximas pautas, próximos temas. Enfim, a questão aqui é essa intenção de relacionamento, tá? É óbvio que você pode cobrar por webinários e workshops, óbvio, é óbvio que você pode fazer gratuito, utilizar eles como iscas e também alavancagem, né? É óbvio que no momento de enchente, catástrofe, enfim, você pode utilizar essa expertise para arrecadar alimentos, doações. Então, a nossa experiência aqui diz que sempre quando a gente cobra algo, nós somos mais valorizados, né? Mas, dependendo da sua conexão, do seu nível de conexão e da rede onde você vai envolver esses eventos, tá tudo bem você fazer gratuito no sentido de ajuda mútua nesse momento de catástrofe entre pessoas que precisam debater aquele tema e se reconstruir, tá? Então, você vai também ter o bom senso e o feeling para entender aí qual é o seu momento. Na dúvida, dependendo do seu caso específico, nos chama que a gente ajuda, tá? Relação com a reconstrução rápida da marca, tá? Olha, é importante citar isso, onde a gente citar as empresas que trabalham com isso na prática. Existe uma relação, tá, entre essa reconstrução rápida e vendas com eu organizar webinários, workshops. Já dei ali algumas pinceladas no porquê, mas deixa eu te citar mais para sintetizar o que a gente já vem falando nos últimos dias, nas últimas semanas para cá, tá? Essa questão de montar webinários, montar workshops é uma sequência daquilo tudo que a gente vem falando de quê? Comunicação transparente e imediata com o público, demonstração de liderança e competência, suporte à educação em tempo real, elevação da autoridade, reforço de responsabilidade social, tá? Vitrine, exposição, eu poderia citar outras tantas mais. Então, é uma sequência daquilo que a gente vem construindo há algumas semanas nesse contexto, nesse conceito da SOS-RS, tá? Empresas que utilizam, pra gente encerrar, gente, empresas que utilizam workshops e webinários, né, para se manterem, que se mantêm no mercado graças também a isso. HubSpot, Microsoft, né, HubSpot, empresa de software de marketing, quem trabalha aqui nessa área conhece bastante. Microsoft, todo mundo conhece. Salesforce, né, que utiliza seus webinários para demonstrar seus produtos e treinamentos na utilização de softwares, né. A própria RD Station, que trabalha com marketing digital, é uma escola aí inovadora nessa questão de embalde marketing, ou seja, relacionamento com o cliente. Ranqueou, disparou no mercado. Hoje ela enfrenta muita concorrência, mas durante uma década, no mínimo, foi a líder. Se ainda não é. Graças a essa sequência de palestras e workshops, enfim, que ela faz, tanto presencial quanto online, né?
A IBM, a própria IBM, nossa, a IBM é a IBM graças aos seus workshops, webinários. Claro que tem outras ferramentas de conexão única que elas fazem, mas é óbvio que ela se mantém por causa de webinários, workshops, enfim, também, que ela desenvolve ela organiza para desenvolvedores, né, profissionais de marketing e usuários em geral de seus produtos, como a Google, o Google Ads, o Google Cloud. Se você olha a IBM, se você olha a Google, né, se você... tô falando da IBM e agora misturei com a Google, porque me veio na cabeça a Google agora. A Google, se você não ensina como fazer, como configurar, como ter alta performance nas suas plataformas, você não tem adesão do público. Então, dependendo do seu segmento, não é nenhuma opção, é uma obrigação você desenvolver workshops, webinários, enfim, né? Então, no caso da IBM, a busca é o reforço e a busca pela tecnologia, pelo engajamento nas suas tecnologias. Então, ela também tem que mostrar a força de suas tecnologias e seu poder de solução e inovação, né? Então, são empresas que dispensam, não tem como dispensar a questão da educação através de webinários, palestras, enfim, tá? É isso, gente. Eu te deixo esses insights, tá? Com muita força. Eu poderia dar alguns exemplos também de empresas pequenas que organizam palestras, webinários e conseguiram ter um ramp-up forte, mas de repente a gente deixa isso para segunda-feira, para que você possa não misturar muita informação e já botar a mão na massa nesses 8 passos importantíssimos que eu dei de construção de um webinar de workshop. Coloca no papel. Ainda que você não tenha coragem, tenha medo por algum motivo, coloca no papel. Coloca no papel rascunha, algum mapeamento sobre essa técnica fantástica de autoridade, vendas e conexões. E se você tiver dificuldade para colocar em ação, nos chama, entra no grupo SOS RS, porque a gente vai tratar disso semana que vem, tá? E eu já começarei segunda-feira te mostrando como montar copies e landing pages para webinários, né? Nesse momento de gestão de crise, enfim, e alavancagem de vendas. Dito isso, te espero hoje às 3:30 da tarde. Acompanha meus stories, já tem card de divulgação. Te espero online. E também na segunda-feira te espero para mais 7h37, conexão única com o cliente, o óbvio gigante que você tem que fazer também. Até mais, tenha um bom dia, um bom trabalho, tá? Até semana que vem.